vai dizer: eis aí uma mulher na cidade que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Talvez essa confusão se deu porque logo na virada da página, no capítulo 8, o verso 2, porque ao findar desse capítulo, irmãos, Jesus ele despede essa mulher, diz: vai em paz. Ele desconecta com ela e conecta agora com outro grupo. Vejamos o que diz na virada do capítulo, saindo do final do capítulo 7 e indo para o capítulo 8. E algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa é a informação que nós temos sobre Maria Madalena, a pessoa que Jesus a curou, a libertou de 7 demônios. Essa é a informação. Então, por muito tempo foi pregado, até por pastores, pregadores da palavra, que Maria Madalena era também uma prostituta. Só que na Bíblia não diz isso. O que a Bíblia nos informa está aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, irmãos, porque eu senti hoje, Deus falou comigo durante a semana de trazer essa palavra. Porque Maria, ela participou de um evento que, por conta desse evento sobrenatural, por conta da ressurreição de Cristo, nós estamos aqui. A igreja hoje só é igreja porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. Jesus Cristo, ele veio para a terra, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, hoje está à direita do Pai, e um dia voltará para resgatar toda a sua igreja. Hoje nós estamos fundamentados nessa doutrina, a doutrina da ressurreição. Se não fosse por esse fato, a igreja hoje aqui, por exemplo, em Berlim, Alemanha, a Assembleia de Deus do Bom Pastor, não existiria em todo o mundo. Então, essa mulher tem um papel fundamental. Foi a primeira pessoa a encontrar com Cristo ressurreto. A primeira pessoa que teve essa interação, se conectou com Jesus Cristo ressurreto. E nós vamos ver, irmãos, que Maria ela participou do ministério de Jesus. Eu gostaria que você fosse colocado aqui, Lucas 8, a partir do primeiro, 1, 2 e 3, para a gente ver o que Maria, o que ela ofereceu a Jesus em seu ministério. 8:1. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Aqui nós podemos perceber que durante o ministério de Jesus, que foi curto, pouco mais de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, essa mulher ela fez parte do ministério de Jesus Cristo. Ela ofereceu o seu tempo, ela ofereceu o seu esforço, ela ofereceu dinheiro, ela colocou dinheiro na missão, ela colocou o seu esforço físico, ela anunciou também o nome do Senhor Jesus. Ou seja, essa mulher foi uma mulher que era envolvida diretamente com o ministério de Jesus Cristo, com o Evangelho. E com isso nós vemos que existe pelo menos 2 grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que acreditam em Jesus, até mesmo o seguem, mas não se envolvem, não dá o seu sangue, não dá o seu trabalho, não oferece o seu esforço, não se dedica, não se envolve, não participa, mas crê em Jesus, até crê, vai à igreja aos domingos, vai à igreja 1, 2 vezes no mês, mas ela não se envolve com Maria. Maria é uma pessoa que ela representa aquela pessoa que está envolvida,
que ela doa o seu tempo, que ela investe também na missão, ela participa, ela anuncia. Maria é uma pessoa diretamente envolvida, conectada com o ministério de Jesus. Nós vamos ver que em João capítulo 6, quando Jesus vai fazer ali um duro discurso, que muitos dos seus discípulos, a Bíblia vai dizer claramente que muitos de seus discípulos, ao ouvir o duro discurso, abandonou Jesus, virou as costas para Jesus, porque eles não se davam por completo. Maria era uma mulher que ela não só seguia Jesus, mas ela oferecia a sua vida, o seu tempo, a sua voz, a sua boca, o seu trabalho para fazer com que o ministério de Cristo continuasse crescendo e crescendo e crescendo. Amém, irmãos? Essa mulher, nós vamos ver que ela estava aos pés da cruz quando Jesus Cristo ele morreu e passou por essa cena chocante, porque a morte de Jesus não foi uma morte comum. A morte de Jesus não foi só uma morte qualquer por enfermidade, por alguma doença, por algum ataque fulminante. A morte de Jesus foi uma morte cruel, foi uma morte que trouxe escândalo, escandalizou. E Maria presenciou essa morte. Ela viu, e como nós lemos em João capítulo 20, o verso 9, vai nos dizer, João capítulo 20, o verso 9, eles ainda não haviam compreendido conforme a Escritura. Eles não tinham essa compreensão do que estava acontecendo. Eles, por mais que Jesus vinha ao longo do seu ministério, sempre lembrando, avisando, falando o que ia acontecer, eles não conseguiam conectar isso, porque, como eu falei em um dos estudos bíblicos que a gente dá aqui no dia de domingo, quando não tem Santa Ceia, a perspectiva é que Jesus viesse com poder, com muita autoridade, e que ele fosse um cara que tomasse o controle, o comando. Ele não tinha essa perspectiva de que Jesus viria para morrer, ser humilhado, ser humilhantemente morto. E essa mulher, ela vivenciou isso. E dito isso, irmãos, eu quero trazer alguns pontos para que a gente medite e reflita nessa tarde. Nessa tarde de domingo, que foi tão importante, tão gloriosa, é tão poderoso, irmãos, quando a gente entende o que é a ressurreição, a gente sente o amor de Deus quando a gente toca no pão e no sangue de Jesus, que é representado pelo pão e pelo suco de uva. A gente sente o amor de Deus. Então, por causa desse amor que nós passamos da morte para a vida. E essa vida, ela vai se prolongar. Quando ela se findar aqui, a nossa vida aqui na Terra, ela vai continuar na eternidade. Ela vai continuar e nós não teremos mais dor e sofrimento. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos é que a tragédia, se ela alterar o processo, se ela alterar a omissão, tudo está perdido. Se a tragédia alterar a missão, tudo está perdido. Porque veja como Maria, ela se encontrava aqui no verso de número 11. Verso de número 11. Glória a Deus. E Maria estava o quê? Chorando. Essa mulher não tinha ainda a compreensão, como nós lemos no versículo 9. E ela estava ali arrasada. Aquele quem ela apostou a sua vida, dedicou o seu ministério, estava agora morto. Então o sentimento que vinha nela era um sentimento sincero. Era como se alguém que ela amava do fundo da sua alma morreu, mas pelo fato de ela não ter compreendido, isso doeu, isso machucou. E se a gente não tiver essa compreensão, pode alterar a nossa missão. Pode alterar a missão. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas fique para vocês, para você mesmo, mas para você mesmo. Quem aqui algum dia já se envolveu com algo ou com alguém que não deu certo? Quem aqui já se envolveu
com uma obra, uma missão, ou um negócio, ou um empreendedorismo, ou seja, ele no campo espiritual ou no secular, e não deu certo. É fácil? É fácil você passar por essa perda, esse momento difícil? Então, a tragédia, irmão, se ela alterar a missão, tudo está perdido. Então, Maria aqui, ela se encontrava nessa condição. Essa mulher, ela estava ali sem chão. Ela estava desolada. Ela olhava para um lado e não conseguia ver ajuda. Porque pedir ajuda a quem agora? As autoridades? Foi as autoridades que prenderam Jesus. O Sinédrio, os doutores da lei, foram eles que conspiraram para que Jesus fosse preso. As pessoas pediam ajuda para quem? Se foram eles que disseram crucifícios. Os discípulos, no mesmo capítulo, no verso 19, a Bíblia vai nos dizer que eles estavam de portas fechadas, com medo dos judeus. Então, o que falar diante dessa situação tão forte e trágica? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. A tragédia, irmãos, ela tem o poder ela tem o poder de reprogramar a nossa alma, reprogramar a nossa mente. Eu digo isso com propriedade porque eu já enfrentei isso no ano de 2011, ao perder a minha mãe. A tragédia tem o poder de reprogramar. E com isso, a gente corre o risco de tornar uma outra pessoa. A partir da tragédia, a partir da dor, a partir do trauma, a partir do luto, a partir das decepções, a partir de pessoas que lhe feriram no passado, pessoas que falaram mal de você, pessoas que humilharam você, traumas, lutos. A tragédia ela pode fazer com que você se torne um outro tipo de pessoa. E não pode. As pessoas que estão vivenciando um momento difícil, como Maria Madalena estava vivenciando, não pode esquecer o que está à sua volta. À sua volta existe uma igreja. À sua volta existem famílias. À sua volta existe a sua família. À sua volta existem os seus filhos, as suas filhas. E isso eu tenho que levar em consideração. A tragédia, as dores, os traumas não podem me transformar em um outro tipo de pessoa e me tirar da missão, porque existe ainda uma igreja caminhando para ir para o céu. Existe uma igreja aqui ainda que está lutando para proclamar o nome de Jesus. Os seus filhos, as suas filhas precisam ainda de ouvir a referência de um pai ou de uma mãe. Ou o marido que perdeu a esposa, ou a esposa que perdeu o seu marido. Você não pode esquecer o que foi construído até aqui. O que foi construído ao longo dos anos, ao longo dos processos. Esse ponto não pode ser esquecido. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, que Ele é o nosso autor. Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente enfrenta uma situação como Maria Madalena está enfrentando aqui, nesse versículo, nesses versos que a gente acabou de ler, isso vai mexer muito com a nossa vida. Vai mexer muito com a nossa forma de lidar com as pessoas, lidar com os nossos parentes, lidar com os nossos colegas de trabalho, lidar com o nosso pai, a nossa mãe, os nossos tios, nossos avós, seja lá com quem você more, vai mexer conosco. E isso, a partir desse entendimento, desse acontecimento difícil, trágico, vem pelo menos aí 2 pontos que vai mexer dentro de nós, dentro dos nossos corações. Eu separei aqui 2, e um deles é você consigo mesmo. Porque agora você vai ter que assimilar. E agora?
Como é que eu vou sair na rua? Vamos ver na perspectiva, vamos olhar para a perspectiva de Maria Madalena. Como é que eu vou sair na rua agora se ao longo de 3 anos e um pouco mais de 3 anos eu dediquei, eu anunciei esse nome, eu andei, eu servia ao Senhor com os meus bens, com os meus recursos, e deu errado. A pessoa que eu tanto lutei para anunciar, para servir fielmente, deu errado. Como é que eu vou encarar as pessoas? Então, o primeiro ponto é você com você mesmo. Como é que você vai lidar com você mesmo diante da dor? Como é que você vai lidar com você mesmo diante de uma tragédia, diante de um trauma? Como é que eu vou olhar para mim? Como é que eu vou encarar essa situação? O segundo ponto importante, seguindo essa perspectiva da perda, sabendo, mais uma vez, para que os irmãos entendam a mensagem, ela aqui não está entendendo, ela não tinha ainda compreendido que isso era necessário ser cumprido. Então, a compreensão, eu estou falando aqui da perspectiva de alguém que perdeu. Você entende? Vocês entendem? Então, o segundo ponto é eu com Deus. O primeiro é eu comigo mesmo, e o segundo é eu com Deus. E agora? Que Deus é esse? Que fala do alto dos céus, esse é meu filho amado, a quem me deu prazer, a quem me comprazo, e agora vira o seu rosto para o seu filho, em um escândalo público, humilhando publicamente de forma terrível, trágica. O que fazer agora? O que fazer agora? Como é que eu vou acreditar num Deus que faz com que ele ande pelas águas, acalme tempestade, faça milagres, prodígios, maravilhas, e agora está morto? Como posso eu acreditar num Deus que permite essas coisas? Como posso eu falar isso na perspectiva de alguém que perdeu, que não tem compreensão do que está acontecendo? Então, essa mulher, ela está enfrentando isso. Nós vemos aqui no versículo 11, ela está ali chorando. Ela só sabe nesse momento agora chorar. Porque tudo que ela tinha, aquela pessoa que trouxe a vida para ela, agora está morta. Num vexame público. Então, irmãos, a perda não pode nos tirar do trajeto, da missão. Os filhos, marido ou mulher ou empresas, situações difíceis não podem nos desconectar do nosso Senhor. A gente precisa continuar olhando para o alto, saber que o Senhor, Ele nos dará a resposta. Ele nos dará uma explicação, porque Deus não é um Deus que confunde os seus. Ele, quando enviou seu Filho, Ele enviou com um projeto feito para dar certo. O projeto que Ele fez foi um projeto feito para dar certo. Ela não tinha compreensão, mas o Senhor ainda iria se apresentar a ela para mostrar para ela que ela estava diante de um projeto perfeito, um projeto que iria se cumprir de forma perfeita, mas aquilo era necessário. E é difícil, irmãos. Quantos obreiros, pastores, missionários estão servindo nas suas igrejas com sinceridade, com amor, mas estão carregando dentro de si traumas, medos, situações que ao longo de anos ainda não conseguiram se resolver, mas estão aqui servindo, continuam servindo, porque eles aprenderam a fazer isso de forma excelente. O segundo ponto que eu quero trazer nesse dia para que a gente pense e reflita um pouco é que não feche os olhos, irmãos, para o sobrenatural. Seja o que for, aconteça o que acontecer, não feche os seus olhos para o sobrenatural. Não perca a sensibilidade do Espírito. Aconteça o que acontecer. O que esteja acontecendo hoje, por exemplo, na sua vida, nesse exato momento, não feche os olhos para o sobrenatural. Continue olhando para Ele. Mesmo que você não consiga achar uma resposta, mas continue olhando para Ele.
continue conversando com Ele, continue servindo a Ele, continue exaltando o nome dEle, continue ofertando o seu tempo, o seu esforço, a sua vida, continue. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, veja o que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, em seu verso de número 14. 1 Coríntios, capítulo 15, em seu verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se Cristo, se essa realidade, se esse momento, esse acontecimento não é real, o que estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que é que os irmãos que ajudaram a organizar aqui o som no começo do culto, os pastores, fizeram aqui a organização, as cadeiras, a ornamentação, o que é que nós vamos fazer aqui se Cristo não ressuscitou? É vã, é inútil a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, o mesmo capítulo, verso 19, vejamos o que diz, verso 19. Verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos somente esse momento, se nós queremos servir a Ele pelo que Ele faz aqui e agora, nós somos os mais miseráveis. Se a minha vida está baseada no que eu estou vivendo hoje, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que um dia Ele irá voltar, esse céu irá se abrir e Ele irá resgatar todos os seus escolhidos. Nós não vivemos a Deus, não servimos a Deus somente pelo que Ele está fazendo no dia de hoje. Nós servimos a Deus porque nós ouvimos a palavra dEle, e porque ouvimos a fé, ela começou agora a se movimentar dentro de nós, começou a se consolidar, e por isso nós estamos aqui, porque nós acreditamos que um dia Ele irá resgatar o povo que é dEle, exclusivo dEle. Não importa o que você esteja vivendo, mas a tragédia não pode fechar as portas para o sobrenatural. Não pode, irmãos. Não pode. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela está ali com todo o seu coração, o seu esforço, servindo a Deus, servindo a Jesus, com alegria, servindo a Deus com toda a sua força. Marcos, capítulo 16, verso 1. Vamos ver o que essas mulheres estavam fazendo depois que Jesus morreu. O que elas estavam fazendo ali? Não só Maria Madalena, mas como outras mulheres. Marcos, capítulo 16, versículo 1. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir. Olha, tamanho compromisso era dessa mulher. Nem que fosse pela última vez, eu vou servi-lo. Essa mulher não pôde, irmãos, cuidar do corpo do Senhor, porque era sábado. E nós sabemos que os judeus, eles precisavam cumprir ali na tarde de sexta, começava ali o Shabat. Jesus Cristo, ele morreu às 3 horas da tarde aproximadamente. Então ela não teve tempo. O corpo de Jesus, ele foi guardado todo sujo. O seu corpo estava manchado, ensanguentado. Essa mulher estava querendo servir a Jesus, nem que fosse pela última vez. Que compromisso, irmãos. Que compromisso tinha essa mulher. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegou o dia da ressurreição, ela estava ali. Quando ela pôde fazer, segundo o costume, a doutrina que ela aprendeu, que ela era uma pessoa obediente. Era uma serva disciplinada e obediente. Temos muito a aprender com o exemplo dessa mulher. Temos muito a trazer para nossas vidas, tirando o exemplo da vida dessa mulher. Tamanho compromisso era de Maria Madalena em servir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu quero encerrar aqui falando aqui do terceiro ponto. O terceiro ponto eu coloquei aqui como persevere na busca para continuar reconhecendo e ouvindo a voz do seu Senhor. Persevere e continue lutando para continuar ouvindo a voz do seu mestre. Persevere para que você não pare de ouvir a voz daquele que te deu a vida. Persevere, não deixe de continuar lutando para ouvir, para continuar ouvindo. Quantas pessoas estão indo para os cultos, indo para a igreja e não conseguem mais ouvir a voz do seu Senhor? Vão para a igreja e o seu interior está rasgado, está cheio de dor, está cheio de trauma, cheio de lutas, cheio de sentimentos que marcaram a sua história e elas não conseguem mais se conectar com o seu Senhor, o seu Criador. Persevere em continuar ouvindo e reconhecendo a voz do seu Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus. Vamos ver o que diz aqui, voltando para o texto a qual a gente está refletindo, em João capítulo 20. Versículo 15. João 20, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: disse a mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu levarei. Veja, ela está conversando com Jesus, mas ela não sabe que ali é Jesus. Ela pensou que era quem? O jardineiro. Ela falando com Jesus, ela não consegue ver Jesus. Porque a dor, irmãos, ela faz isso. Ela tem esse poder de transformar a gente em um outro tipo de pessoa. Ela não conseguia mais ouvir a voz do Senhor. Eu não sei se aqui alguém teve algum contato de cuidar com alguém que morreu e teve que cuidar do corpo, e teve que levar, limpar ou levar para um hospital, alguém que já morreu. É difícil você cuidar de alguém assim, porque você não tem ajuda, é só você e você. Se você está no ambiente, é só você e Deus. Você tem que fazer tudo sozinho, você não tem ajuda da pessoa. Está morta. Essa mulher, ela fala com Jesus como se fosse o jardineiro. Ela diz: me fala onde ele está, porque se o Senhor me falar, eu vou buscar. Eu me comprometo. Eu vou buscar o corpo daquilo que eu tanto me dediquei nesses 3 anos e meio aproximadamente nesse ministério. Eu vou buscar o meu Senhor para cuidar, nem que seja por essa última vez. Eu quero, me fala. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É muito forte, irmãos, quando a gente vê o amor de Deus alcançando a nossa vida. Porque o que faz a gente permanecer aqui nessa missão? O que faz alguém que está vivendo lutas, muitas tribulações, tomando remédios controlados muitas das vezes, remédios para ansiedade, remédio para isso, para aquilo outro, e você continua vindo para cá? Você continua vindo aqui para um culto como esse para louvar o nome do Senhor Jesus, para buscar ouvir o nome dele. O que faz alguém que está vivendo uma vida de muitas tribulações estar aqui? Jesus tem esse poder. Jesus tem esse poder de atrair as pessoas. Porque é alguém que, por mais que eu esteja arrasado, rasgado, destruído por dentro, a gente não consegue ficar longe. A gente não consegue ficar longe de Jesus, irmãos. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso na minha história. Um dia eu corri esse risco de me tornar uma outra pessoa, até que eu lembrei que Jesus ainda continuava falando. E que eu precisava lutar, perseverar para ouvir a sua voz. E eu entrei, mais de 2 anos depois do falecimento da minha mãe, eu entrei num quarto. Eu tranquei a porta onde não tinha ninguém mais me
olhando, observando, e eu coloquei meu rosto no chão. Eu chorei, eu disse: Deus, eu sei que o Senhor é o autor da vida, eu sei que o Senhor é aquele que dá e tira a vida, mas eu não tenho mais sentido na minha vida. Eu como, não tem sabor. Eu vou para um lugar, eu não vejo sentido. Eu me encontro com pessoas, eu não vejo sentido na vida. A comida não tem sabor, o suco não tem sabor. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, nem que seja pela última vez, mas fale comigo. Se não for assim, me leve, Jesus, porque eu sei que a minha vida pertence ao Senhor. E o Senhor, quando a gente procura ouvir, persevera em buscar, em ouvir a voz dele, ele fala, e a forma como ele fala é uma forma sobrenatural. Sobrenatural, porque o que Jesus faz muitas das vezes é de forma sobrenatural, para mostrar que ele é Deus e que ele continua vivo e que ele pode te trazer para a vida novamente. Ele pode restaurar o teu coração novamente. Ele pode trazer aquela alegria a qual você servia antes, tudo de novo e com mais força, com mais intensidade. Eu quero deixar esse pequeno testemunho para que edifique a vida de vocês, porque eu estou pregando baseado também em algo que eu vivi, eu experienciei na minha vida. Eu busquei ao Senhor e fechei a porta do quarto e orei e coloquei tudo ali no chão, com lágrimas, com o rosto no chão. E eu nunca me esqueço desse dia. Aleluia. Meu pai, agora não fui criado com ele, me convidou para ir para uma igreja, a Assembleia de Deus, que era próximo da casa que eu estava morando. Não era a igreja que eu estava congregando. Ele me chamou para me visitar a igreja que ele estava congregando, porque eu não fui criado com ele. Quando ele me convidou, irmãos, eu lembrei que eu orei. O Espírito Santo me lembrou do que eu tinha orado, falado com ele no secreto. Eu fui para a igreja com aproximadamente 100 pessoas, o máximo dela estava cheia. A única cadeira que estava disponível era a minha, do lado esquerdo, na última fileira. Era minha, só era minha. Depois de algum tempo veio duas jovens que não eram dessa igreja. Primeiro, eu não era dessa igreja. Essas duas jovens também não eram dessa igreja. Eu sentei numa cadeira que só era minha, só tinha ela para mim. Qual era a probabilidade dos obreiros acharam de abrir espaço justamente na minha fileira? Qual é a probabilidade? Com tantas outras fileiras, tantas outras pessoas lado a lado. Os obreiros, e aí eu posso dizer, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus as conduzir. Senta aqui do lado dele, porque você vai falar com ele. Abriu-se duas vagas ao meu lado. Uma ficou do meu lado direito e a outra ficou do outro lado. Com o tempo depois, o culto foi decorrendo e essa outra que ficou desse segundo lado, nessa segunda posição, cadeira, ela começou a me olhar com insistência para realmente demonstrar que ela queria comunicar algo para mim. E eu estava me sentindo um pouco constrangido. Até que, quando eu olhei para ela, porque eu também estava constrangido com a situação. Então ela me olhar e eu estava ficando constrangido. E ela olhou para mim com firmeza e disse: você está esperando uma resposta de Deus? E eu lembrei da oração. Eu lembrei da oração que só eu e o Senhor. Só eu e Deus. Aleluia, Jesus. Glória Essa mulher, Deus usou a boca dela e começou a falar toda a minha oração que eu orei no quarto em secreto, irmãos. Essa mulher não foi ganhar nessa igreja, eu também não. O Senhor, quando Ele age de maneira sobrenatural para mostrar que não há dúvida que a oração de um justo, ela é ouvida. A oração de um coração sincero, ela continua sendo ouvida. Porque eu perseverei para que continuar ouvindo a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. E essa mulher, depois que ela entregou tudo, ela disse uma das palavras: eu estou removendo a pedra que está no seu coração. Estou dando vida novamente. A partir disso, irmãos, Deus cuidou de mim como uma criança. Deus me deu um trabalho ao qual meu patrão me beijava na testa. Era um tratamento especial. Eu me sentia um bebê na mão do Senhor. Porque eu lutei para continuar ouvindo a voz do meu Criador. A partir do momento, quando ela entregou toda a revelação, ela fechou, pegou a sua Bíblia, se levantou e foi embora. Porque a única coisa que ela foi fazer ali foi falar com alguém que tinha pedido uma resposta. E o Senhor entregou alguém que tinha na
veio para que não houvesse dúvida. Porque eu procurei, não, tem alguma coisa errada. Não tinha cama na minha casa, não tinha ninguém, não tinha possibilidade de eu achar que aquela mulher tinha alguma informação de mim. Não tinha, irmão. Se Deus faz assim, Ele cria uma situação para que você não coloque dúvida e saiba que Deus é real. A ressurreição, ela foi real. Esse fato marcante foi real na vida do cristianismo, de todos aqueles que seguem o cristianismo. Então, eu trouxe esse testemunho, irmão, para que você entenda. Quando a gente procura, persevera em continuar ouvindo a voz do Espírito, Ele continua ainda falando. Ele vai continuar falando. Se você abrir o seu coração, irmãos, pessoas que foram traumatizadas, sofreram sequelas, precisam deixar para trás. Deixar que o Espírito Santo de Deus limpe o seu coração. Tire tudo aquilo que está arrastando a sua vida, pesando a sua vida, impedindo de você servir melhor na obra. Quantas pessoas poderiam estar servindo melhor hoje aqui? Quantas pessoas poderiam estar servindo hoje melhor aqui na Europa? Falando agora de uma forma mais ampla, nas igrejas por aí afora. Quantas pessoas não estão conseguindo servir melhor porque estão carregando muitos traumas, muitas dores que já têm sido resolvidas? Porque o Espírito Santo, quando ele vem, quando você busca o Consolador, ele limpa tudo e não deixa nada sujo. O coração ele é restaurado por completo e uma vida nova passa a existir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela perseverou em ficar ali com Jesus, mesmo não compreendendo. Como nós olhamos, não compreendia, mas estava ali. Ela queria ficar até o último segundo. E aí, irmãos, eu estou encerrando o pastor, mais 10 minutos, vou entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela persevera, o bom pastor se apresenta. Eu me emociono, irmãos, porque a gente falou isso nos estudos bíblicos durante esse mês. E o bom pastor, ele se apresenta para essa mulher. João capítulo 10, versículo 3. Veja essa passagem maravilhosa. João capítulo 10, versículo 3. João capítulo 10, 3. A este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome. As suas ovelhas e as traz para fora. O pastor fala e a ovelha entende. O pastor fala e a ovelha reconhece. É o meu mestre que está falando. Eu sei, eu conheço, eu andei com ele. Eu tive um relacionamento muito profundo. Então eu não tenho como desconhecer essa voz. Eu não tenho como. Veja, voltando agora para o João capítulo 20, o versículo 15. Eu vou ler o 15 e 16. Disse-lhe a mulher, disse a mulher, por que está chorando? Por quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e o levarei. Verso 16. O bom pastor ele fala. Aqui Jesus ele se apresenta como o bom pastor. E ele fala com uma voz que só quem é discípulo, só quem é servo escuta. Só quem tem relacionamento, só quem tem intimidade, só quem ora, só quem busca, só quem chora pela obra, só quem busca, só quem se envolve nesse ministério, ele conhece, reconhece a voz dele, ele olha para ela e fala, Maria. Glória a Deus. Maria. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, voltando-se para ele, quando ela reconhece a voz do seu mestre, ela olha para ele. Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Essa terminação com i, esse sufixo i, no aramaico, no hebraico, ele quer dizer posse. Lembra do que Jesus falou na cruz quando estava prestes a morrer? Eli, Eli. Né? Deus meu, Deus meu. El significa Deus. E meu. Eli, Eli. Deus meu, Deus meu. Quando ela olha para Jesus, ela olha para ele e diz, Raboni. Deus meu. Mestre meu.
matou, Ele ressuscitou para mim. Ele não só é a vida, mas Ele é a minha vida. Ele não é só mestre, Ele é o teu mestre, Ele é o meu mestre, Ele é o meu, é somente meu, é meu. Ele é teu, irmão. Ele continua sendo teu. Ele continua sendo seu pastor, o seu mestre, aquele que sara as suas feridas, aquele que restaura o seu coração quando você está ali abatido. Ele vem e envia o Consolador para acalmar, para lhe tranquilizar, para lhe dar um sono tranquilo. Ele é o nosso Raboni. Ele é o nosso Senhor. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos fazer como Maria, independentemente do que esteja acontecendo, das situações, eu quero estar perto dele. Eu quero lutar para continuar servindo a Ele. Eu quero continuar para lutar para dar o meu melhor para Ele. Eu quero lutar para que o nome dele seja reconhecido através da minha vida, porque essa mulher ela pregou, ela passou mais de 3 anos acompanhando o seu ministério, servindo ao Senhor, e não foi em vão, porque ele veio para ela, ele veio para mim, ele veio para você, para mostrar que essa ressurreição não foi só uma história, ela é real, ela é verificável. No livro de Atos, capítulo 1, vai mostrar que ele apareceu com provas incontestáveis. E é por isso que eu olho para Tomé e eu acho bonita a dúvida dele. Foi uma dúvida sincera. Ele queria saber, ele queria pensar: eu preciso ver, Senhor, deixa eu tocar na sua ferida, eu preciso ter a certeza. E quando ele toca nas feridas, ele o chama de Deus, Deus meu e Senhor meu. Agora eu posso proclamar, agora eu posso dar minha vida, agora eu posso ser morto, mas eu não vou negar esse nome, eu não vou deixar de falar esse nome, porque Ele me deu a vida. Ele é a ressurreição e a vida, como Ele disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que um dia venha a morrer, vai ter vida ainda. Vai ter uma vivendo. Vai ter eternidade comigo. Aleluia. Não desista, irmão de Cristo, porque esse fato é verificável. Esse fato é real. E nós estamos aqui porque acreditamos nessa mensagem. Acreditamos nessa proposta do Evangelho. E Ele vive, Ele reina, Ele está aqui. Ele ressuscitou e Ele está aqui nesse momento conosco, compartilhando da sua presença, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estar compartilhando um pouco dessa história, que possamos nos atentar, irmãos, e ver o que está impedindo a nossa progressão no Evangelho. Avance, irmãos, se desenvolva, procure se desenvolver, procure conhecer como foi lido pela nossa irmã Jéssica. Se a gente está buscando algum tipo de glória, que a nossa glória seja em conhecê-lo, em conhecer a Ele, que toda a glória que nós esteja procurando aqui nessa vida seja em buscar conhecer o nome dele, porque Ele é vida. Ele estava falando em João 6 que Ele era a vida. Quem não comesse da carne e do sangue dele não teria vida eterna. Ele estava falando ali para aqueles que estavam duvidando dele: eu sou a vida. Só há como alguém ter vida através de mim. É através do meu nome. É através das minhas palavras que produzirão vida em si. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui com louvor. Eu gostaria que a minha esposa puxasse, me ajudasse. Um hino que diz assim: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor.
palavra. Tome posse. Guarde essa palavra e continue proclamando o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Mestre. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Assim diz Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.